Alunos da mediação tecnológica, olha aí, nós chegamos agora para fazermos aquela aula de revisão, tá certo? Então fique ligado porque nós estamos na nossa aula de revisão falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Na tela para vocês aí, porque a aula hoje vai estar muito emocionante. Vamos lá, tela para vocês. Aula 23.2, falando aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, a parte 4. Dessa questão da Segunda Guerra Mundial, desse período de atrocidade vivido pela humanidade. A frente oriental, a rendição nazista da frente oriental e soviética, como na frente ocidental, inglês, estadunidense e demais aliados. 25 de abril de 1945, a cidade de Berlim estava totalmente cercada. Então, estamos chegando ao fim da guerra. Não ia demorar muito. Não ia demorar muito. 5 dias faltando para o final de abril e 8 dias para o mês de março. 13 dias depois, nós vamos ter a rendição da Alemanha. A Alemanha vai assinar a rendição. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles chegam a Berlim. Hitler covardemente se suicida e manda queimar seu corpo. Seu ministro da comunicação também comete suicídio e dá veneno para a família inteira também se suicidar. Eles não queriam ser julgados, eles não queriam ir para o tribunal. O Japão vai demorar um pouco. A guerra, 3 meses depois da guerra ter terminado, o Japão ainda resistia. Nós já estávamos em agosto e o Japão resistindo. Os estadunidenses explodiram, então, 2 bombas atômicas no território japonês. Isso era agosto de 1945. Aí não teve jeito. O Japão, em 2 de setembro de 1945, ele vai assinar a rendição incondicional, reconhecendo a derrota na Segunda Guerra Mundial. Por isso que nós dizemos que a entrada da União Soviética e a entrada dos Estados Unidos foi importante na Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra estava sendo massacrada. Churchill estava sendo massacrado pelos alemães. Aí foi quando foi formado o Tribunal de Nuremberg. Questionava-se qual o tratamento que seria dado para esse povo. Entre 1945 até 1946, um ano aí instalou na cidade alemã de Nuremberg um tribunal militar internacional. Pessoal, nesse tribunal saíram as maiores atrocidades cometidas pelo regime. O julgamento de colaboradores do nazismo, principalmente os médicos, eram julgados pela experiência que eles faziam. Nesse tribunal aí que nós vamos ver relato das atrocidades, crianças que eram jogadas vivas dentro das fornalhas. Outras medidas contra a Alemanha foram adotadas. A Alemanha ela foi dividida. Ela teve uma zona de influência dividida em 4 setores. O setor dos franceses, o setor dos britânicos, o setor dos americanos e o setor soviético. O pagamento de indenização da Alemanha, ela teve que pagar a indenização, teve seu território dividido e perder o poder político e econômico. A Europa inteira perdeu seu poder político e econômico. Quem vai agora se tornar a grande nação dominante dos países capitalistas vão ser os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América se torna agora a principal potência econômica mundial. Mas, alunos, façam a atividade de vocês, que daqui a pouquinho nós iremos voltar para falar mais sobre a Segunda Guerra Mundial e fazer essa correção da atividade. Vai lá, estou te esperando aqui. A guerra terminou, a Segunda Guerra Mundial terminou. Mas quais os vestígios deixados pela Segunda Guerra Mundial? O que Adolf Hitler, o que Mussolini
fizeram para levar o mundo. A Alemanha, dentro da figura do Terceiro Reich, tendo da tentativa do Terceiro Reich, de dominar toda a Europa, ela leva o mundo a uma guerra mundial. Essa guerra ela não foi só a questão do conflito. Foi a questão também das atrocidades dos crimes de guerras cometidos. Porque a guerra é você guerreando um exército com outro e tudo, papapá. Só que atrocidades que foram cometidas pelos alemães, o Hitler, ao criar o campo de concentração, as pessoas lá eram torturadas. As pessoas eram... Para o judeu tem na sua história não ver nem o próprio pai nu. Agora imagina a primeira coisa que eles faziam com o judeu. Era tirar a alma dele, porque tirava a roupa e tirava o cabelo. Aquilo era como se estivesse tirando a alma do judeu. O judeu, de cabeça baixa, igual o cordeiro, era eliminado milhares por dia. Relato no Tribunal de Nuremberg, que nós temos aí documentários, agora um amigo meu estava me mostrando ali os discos que foram achados aí do julgamento no Tribunal de Nuremberg, os discos que foram achados, e a gente assistia alguns trechos, ouvia alguns trechos desse julgamento, que foram gravados em vinil. E esses trechos que foram gravados, chega a arrepia, só de a gente ouvir aquilo. As pessoas contando, na realidade, como eram os campos de concentração, e no fundo aparecendo imagem. Como nós estamos no YouTube, eu não posso falar qual é o stream que isso está disponível, mas está disponível lá. Esses vinis que foram achados do Tribunal de Nuremberg. As testemunhas falando que, olha, tem uma testemunha lá, uma mulher, que ela trabalhou no campo de concentração, ela disse, eu posso falar das crianças. Os pais das crianças, eles eram colocados na câmara de gás e depois jogados dentro de fornalhas, porque não podia deixar vestígio. Tinha que se queimar todo ele para que virasse cinza. E as crianças, eles não tinham nem o trabalho de mandar para o chuveiro de gases, a câmara de gás. Crianças eram jogadas vivas dentro da fornalha. Ela, no tribunal, ela dizia que os gritos das crianças ecoavam em todo o campo de concentração. Imagine você, pai e mãe, saber que seu filho está caminhando para ser queimado vivo. Como isso lhe destrói, antes de lhe destruir fisicamente, porque você ia morrer também, lhe destruía psicologicamente. Hitler utilizava isso, parecia uma vingança contra o povo judeu, destruir esse povo judeu psicologicamente, fisicamente, e por fim tirar sua vida, lhe colocar como escravos. As pessoas morriam de fome, de tanto trabalhar e sem comer. Pessoas caíam e elas eram eliminadas, porque eram muitos. Foi assim, foram 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentração. Só de Auschwitz foi mais de 1 milhão de mortos em Auschwitz. Vamos lá na questão? A primeira questão, ela fala sobre... Em 25 de abril de 1945, a cidade de Berlim estava totalmente cercada. Qual a saída adotada por Hitler e sua mulher e seu ministro? Letra A, Adolf Hitler e sua mulher, Eva Braun, e o ministro Joseph Goebbels fugiram para a América do Sul? Em 25 de abril, Adolf Hitler e sua mulher, Eva Braun, e o ministro Joseph Goebbels renderam-se e foram enforcados? Em 30 de abril, Adolf Hitler e sua mulher, Eva Braun, e o ministro Joseph Goebbels se suicidaram-se? Adolf Hitler, sua mulher Eva Braun e o ministro Joseph Goebbels conseguiram fugir para o Japão? Adolf Hitler, sua mulher Eva Braun e o ministro Joseph Goebbels foram julgados no Tribunal de Nuremberg? O ministro mais fiel a Hitler era o ministro das comunicações, Joseph Goebbels. Ele era responsável por construir essa figura mítica do Hitler. Ele que construiu o Hitler como um mito na Alemanha, para que o povo amasse o Hitler. Ele tinha esse papel de construir
colocar dentro das escolas, colocar filosofia nazista em todos os campos, para que as pessoas pudessem amar Hitler e segui-lo cegamente até a morte. E ele e a família dele, ele fica no bunker junto com Hitler até o final. Até que chega o momento que o exército soviético estão batendo na porta do bunker e eles resolvem cometer suicídio. Tem no YouTube, já que nosso stream, aqui nossa aula é pelo YouTube, assista no YouTube lá os asseclas de Hitler, também que tem lá no YouTube, que fala da história de cada um desses seguidores de Hitler, desses asseclas de Hitler. Hitler lá, a ascensão de Hitler, fala da ascensão de Hitler, como foi, é um documentário muito bom que está lá no YouTube, se você tiver interesse em ver mais sobre isso. Porque a crueldade que foi feita, e Joseph Goebbels, então, ele vai cometer suicídio juntamente com Hitler e Eva Braun. E toda a sua família, ali de Joseph Goebbels. Os filhos dele tomaram veneno, depois a esposa, e depois ele comete suicídio. Na tela para vocês que a resposta correta é a letra C. Vamos para a segunda. A segunda, ela fala o seguinte. A segunda, eu trago para vocês um poema que fala sobre as rosas de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pense nas meninas cegas, nexatas. Pense nas mulheres rotas, alteradas. Pense nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam. Não se esqueçam da rosa de Hiroshima, da rosa hereditária, da rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, anti-rosa atômica, sem cor e sem perfume, sem rosa, sem nada. O belíssimo verso do poeta Vinícius de Moraes inspira-se nos mais trágico acontecimento do século XX. É correto afirmar a respeito desse acontecimento que, letra A, marcou o começo da expansão nazista no Pacífico, da mesma forma que a invasão da Polônia assinalava o início da dominação da Europa. Teve como resultado a destruição de um dos mais importantes arsenais militares do Japão, o que obrigou o imperador japonês a desistir da ideia de se aliar a Hitler e Mussolini. Deu início à ofensiva dos aliados, sob o comando do general Eisenhower, que conseguiu anular as forças do eixo e permitiu, assim, o desembarque de aliados da Normandia no início do dia D. Provocou imediata instalação por parte do Japão, empreendida contra a base naval norte-americana de Pearl Harbor, em dezembro de 1941, garantindo à marinha japonesa o controle do Pacífico, ou assinalou os últimos momentos do conflito mundial, longe de se resolver as disputas ideológicas e políticas entre os países, conduziu um cenário internacional marcado pela polarização e pela ameaça de um confronto. E aí, qual desses acontecimentos? Seria o início da guerra? Seria o Japão que obrigou o imperador japonês a desistir da ideia de se aliar a Hitler? Seria que deu início à ofensiva dos aliados sob o comando na Normandia no dia D? Seria a letra D aí? Provocou imediata retaliação? Seria a invasão norte-americana? Ou seria a letra E aí assinalou o último momento de um confronto mundial que, longe de se resolver a disputa ideológica e política entre os países, conduziu ao cenário internacional marcado pela polarização e ameaça do confronto nuclear? Pessoal, o verso, ele fala sobre a bomba atômica. A bomba atômica, ela se dá no último momento da guerra,
contra o Japão. Questões ideológicas não seriam resolvidas com a guerra. Elas vão permanecer, tanto é que nós vamos permanecer, dar continuidade com a Guerra Fria, chamada Guerra Fria. Mas a ameaça de um confronto nuclear, ela vem depois que os Estados Unidos explodem 2 bombas atômicas no Japão. Uma em Hiroshima, que fala sobre a rosa. A rosa era o formato que fazia essa bomba. Fazia o formato de uma rosa. Por isso que o poema de Vinícius de Moraes fala sobre ela. Então a resposta correta é a letra, na tela, letra D, sem dúvida. Vamos para a terceira? A terceira. Leis afirmativas abaixo sobre as leis de Nuremberg, conjunto de textos legais decretados pela ditadura nazista alemã de 1935. A lei de proteção do sangue e honra alemã proibiu o casamento entre judeus e arianos. A lei de cidadania do Reich proibia a concessão de cidadania alemã aos judeus e aos grupos considerados não arianos, estabelecendo limitações da vida cívica política desses indivíduos. Ou a lei de Nuremberg representavam a sistematização legal da já existente e violenta perseguição aos judeus na Alemanha nazista. E aí? Estão corretas a 1, estão corretas a 1 e a 3, estão corretas a 1 e a 2, estão corretas a 1 e a 3, estão corretas a 2 e a 3, ou estão corretas a 1, 2 e 3? Hein? Será que a lei de proteção sangue e honra proibiu o casamento dos judeus e arianos? Sim, alunos, proibia. Não podiam casar judeus e arianos. Era a lei de sangue. Seria uma maneira de purificar o sangue dos arianos, dos alemães. Lei de cidadania do Reich proibia a concessão de cidadania alemã a judeus e outros considerados não arianos. Sim, proibia, não podia ser considerados cidadãos, não podiam ter participação cívica, não podiam ter participação política esses grupos. A lei de Nuremberg representava uma sistematização da já existente e violenta perseguição aos judeus na Alemanha? Sim, era sistematização. Ou seja, as 3 estão corretas. Aí, a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Todas essas 3 representam a lei de Nuremberg. Não confunda as leis de Nuremberg com o Tribunal de Nuremberg, tá? Que é um outro momento. As leis, elas são antes. Conjunto de textos legais decretado pela ditadura nazista alemã em 1935, antes da guerra, porque a guerra só começa em 1939. Ou a perseguição dos judeus, ela começa antes da guerra. Inclusive, os judeus vão ser colocados nos guetos antes da guerra. A perseguição do Terceiro Reich, ela vai ser muito forte, bem antes da guerra. Então, a letra I está correta, que a 1, a 2 e a 3 estão corretas, tá ok? Alunos, a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Vamos para a última questão. O trabalho de Hermann Baumann Ludborg, utilizado para justificar a ideia de que higiene racial foi fundamental para debate sobre eugenia. Assim sendo, a eugenia passou a ser defendida pelo regime nazista, culminando em 1935 na aprovação da Lei de Nuremberg. Essas leis, aí foi quase uma continuidade da outra. Obrigava a esterilização de pessoas com problemas hereditários e a castração de delinquentes sexuais e de homossexuais? Não, não era bem isso que a lei trabalhava. Criava um centro de reprodução humana e, ao mesmo tempo, legitimaram o programa de Lebensborn, que incentivava pessoas saudáveis a se reproduzirem? Não, não era isso que a lei falava. Dispunha sobre prática de limpeza e higienização com vista na proporcionar a melhor genética da espécie humana? Não era bem isso que a lei falava. Mas ela proibiu o casamento e contato sexual de alemãos e judeus, bem como as pessoas portadoras de doenças mentais contagiosas e hereditárias? Meus queridos alunos, era isso que a lei de Nuremberg falava, que a gente já viu lá na anterior.
ela falava sobre isso. E olha aí, na tela tem um material complementar para vocês. Coloque na tela aí, meu diretor. Coloque na tela aí, material complementar para vocês. A Queda, os últimos dias de Hitler. Assista, está lá no YouTube. Está lá no YouTube esse documentário, A Queda, os últimos dias de Hitler. É muito importante você assistir esse documentário. E aqui, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado aí dessa história da Segunda Guerra Mundial. De conhecer, é claro. Da guerra ninguém gosta. Mas a próxima aula também está interessante. Aguardo vocês lá.